prezados paroquianos, estimados amigos, celebrar a nossa vida com Deus é poder entender que nós caminhamos em busca da santidade. E o que nos faz ser santos é quando entendemos o cumprimento da lei de Deus, as leis de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo, que tem uma função de conduzir a nossa vida, reger a nossa vida, para que de fato, cumprindo os mandamentos, possamos ser felizes e, ao viver a felicidade em Deus, a busca da santidade. Hoje, na liturgia do 9º domingo do tempo comum, é destacado o 3º mandamento da lei de Deus, que hoje nós entendemos guardar domingo e dia santo. Guardar esse domingo como os dias santos faz com que possamos tomar consciência da nossa participação no mistério salvífico de Cristo. É poder com alegria celebrar o nosso encontro com Deus. Mas antes de pensar o domingo como o dia do Senhor, no Antigo Testamento, o dia que era santificado era o sábado. A primeira leitura do Deuteronômio mostra claramente isso. Guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as suas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Se antes o sábado era esse dia especial do Senhor, Cristo Jesus, pela sua gloriosa ressurreição, Ele dá a nós esse sentido de que o dia santo é o domingo. Por isso que entender o Antigo Testamento e entender o Novo Testamento de Jesus para compreender a vivência deste mandamento. E aí vem uma pergunta para nós: como eu tenho guardado os dias santos em que o Senhor me convida a estar com Ele, unido a Ele na palavra, unido a Ele na Eucaristia? Como que nós valorizamos o nosso domingo, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, como os relatos da ressurreição sempre traz isso para cada um de nós. Por isso, entender que domingo é um dia santo. Às vezes costumamos ficar presos somente aos outros dias santos, 1º de janeiro, 2 de fevereiro, Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, Imaculada Conceição, Natal. Mas todo domingo é dia santo. E se nós faltamos às missas aos domingos, é considerado pecado grave. Porque é o dia do Senhor, é o dia em que nós somos chamados a viver este encontro com Deus. E aqui o texto fala que o dia do descanso, ele deve ser dedicado ao Senhor teu Deus. Mas às vezes nós estamos descansando de Deus. Nós não buscamos, nós não valorizamos, nós não estamos com Ele. O descanso é necessário? Sim, e é importante, faz bem para a saúde, não só saúde física, saúde mental, até mesmo saúde espiritual, digamos assim. Descansar é necessário. E aí é bom prestarmos atenção quando muitas vezes estamos vivendo um certo ativismo na vida, que a gente só quer trabalhar, preocupado com o lucrar, preocupado com coisas materiais, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, e fica até mesmo escravo do trabalho. Quantas pessoas que não conseguem tirar um tempo para estar com a família, não conseguem tirar um tempo para poder descansar, não conseguem tirar um tempo para Deus, e aí depois reclamam que está tudo errado, que nada vai para frente, mas não está buscando, e só murmura daqui, daí, reclama de lá para cá. Então é entender que o melhor descanso é em Deus. O dia, o domingo, ele é santificado, para que de fato possamos encontrar Deus. E obrigado, você, querido irmão, querida irmã, que veio para essa Santa Missa hoje. O frio que está fazendo lá fora poderia muito bem ter nos acomodado. Eu saí desse frio de jeito nenhum. Vou ficar debaixo das cobertas, tranquilo e feliz. Mas a gente entende que Deus é necessário. A graça de Deus é necessária na nossa vida, porque sem Deus nós não somos nada.
Por isso que cantamos o salmo: exultai no Senhor a nossa força. Então, descansar em Deus é reabastecer da força que Deus dá. É poder de fato ali, junto de Deus, contemplar a alegria dessa acolhida. O Senhor nos acolhe em sua casa, para que escutemos a palavra, para que sejamos fortalecidos, para até mesmo vencer as dificuldades da vida. E São Paulo Apóstolo, na segunda leitura de hoje, da segunda carta aos Coríntios, traz algo belíssimo para nós, quando nos fala da dificuldade, quando fala do sofrimento. O texto sagrado mostra para nós: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos derrubados, mas não aniquilados. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não tem os pormenores da vida, situações difíceis que precisa enfrentar? Não é verdade? E o que a gente faz diante do sofrimento? A gente vai se fechar numa murmuração eterna, só reclamando, ou de fato vamos encarar isso como maturidade para aprender, para crescer e para sentir que Deus caminha do nosso lado? E aí São Paulo continua dizendo: por toda parte sempre levamos em nós mesmos sofrimentos mortais de Jesus. É aprender, meus queridos irmãos e irmãs, a acolher o sofrimento como uma forma de eu poder configurar a Cristo, que carregou a cruz, que sofreu carregando a cruz por todos nós. Então, é poder encontrar no Senhor essa força. Claro que é preciso ter perseverança, ter até mesmo esse otimismo na vida. É muito triste quando você fica perto de uma pessoa e ela é totalmente pessimista, só reclama, só murmura. Então, somos chamados a poder ter perspectiva, ter esperança, e a nossa esperança é o Senhor. Por isso, dele encontrar descanso, que ao mesmo tempo ele nos fortalece. Quando se fala desse descansar em Deus, me vem muito forte a imagem do discípulo amado, que na imagem da Santa Ceia é o discípulo que coloca a sua cabeça no coração de Jesus, reclina a cabeça no coração do Cristo. Que descanso maravilhoso é esse? É o que o Senhor nos convida em cada celebração da Santa Missa, de virmos, de poder escutar as batidas do coração de Jesus, escutar sua palavra, buscar a Eucaristia, alimento, para de fato descansar em Deus, mas não descansar de Deus. E aí a gente sempre escuta aquele ditado, quando as pessoas falam: uma semana sem missa é uma semana sem graça. Daí entender, valorizar o domingo, valorizar o dia santo. Por isso, entender o cumprimento da lei, para que sejamos santificados. E aí o Evangelho mostra para nós esse conflito de Jesus com os fariseus, que na verdade os fariseus é aquele grupo daqueles que sempre estão na igreja, que são considerados mais santos, os mais religiosos, que seguem à risca a lei de Deus, mas ficam preocupados em olhar para o outro, em saber se o outro está cumprindo, se o outro não está fazendo, se o outro está vindo à missa, se o outro não está fazendo. Tomemos cuidado quando muitas vezes nós estamos tornando os fariseus de hoje. Nos sentimos donos da verdade, nos sentimos melhores que os outros e ainda julgamos as pessoas, a ponto até mesmo de estar vindo na própria igreja e dizer: mas aquela pessoa vem na missa, mas aquela pessoa está ajudando na pastoral, aquela pessoa está cantando, aquela pessoa está fazendo leitura, aquela pessoa é ministra. E às vezes o nosso olhar do julgamento faz a gente perder toda a graça da santidade, porque estamos nos colocando melhores que os outros, julgando os outros, condenando os outros. Os fariseus estavam criticando os discípulos de Jesus, porque eles estavam arrancando espigas. E com certeza a intenção dos discípulos de arrancar aquelas espigas é para depois ter o que comer. A fome, meus queridos irmãos e irmãs,
ela não espera. Não é para outro dia, não. Quem tem fome quer comer agora. E se a pessoa não come, ela morre. Então é olhar a necessidade, dar dignidade ao ser humano, aquilo que passa necessidade, aquilo que necessita. E Jesus, ele quer despertar claramente isso, para que os fariseus entendam que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Nenhuma lei de Deus foi criada para escravizar, para oprimir, para maltratar o ser humano. Não, é para viver, é para celebrar, é para ser feliz, é para ser santo. E aí os fariseus custam entender isso. Ou homem de cabeça dura, não é só o coração duro não, mas a cabeça também, porque não se abre a entender tudo que Jesus, ele fez, ele faz, ele fala e ele falou. E assim cabe a nós pensar quantas vezes estamos nós agindo também dessa forma. Somos homens e mulheres de cabeça dura, teimosos, que não dá o braço por ser, que não quer mudar, que não quer ser santo. E aí a palavra continua dizendo para nós, a segunda parte do Evangelho, da fruta do homem, da mão seca. Mas quem está precisando de cura, os fariseus, eles estão secos na fé, secos no coração, porque vivem essa frieza, essa insensibilidade. O texto fala que Jesus, ele olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Pensemos, queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós estamos fazendo, deixando Jesus triste, quantas vezes estamos deixando Jesus decepcionado com as nossas atitudes, por acharmos que somos os melhores, por achar que temos a verdade, somos dono dela e não nos abrimos ao compadecer. Porque quando este homem da mão seca estava ali presente, de que forma os fariseus olhavam para ele para saber se Jesus ia curá-lo? Em nenhum momento eles teve a sensibilidade de chegar e dizer: olha, Jesus está aqui, vamos até ele, vamos conduzir este homem que precisa de uma cura até Jesus. Não, eles estavam preocupados em achar algo para incriminar Jesus. E às vezes a gente passa a vida dessa forma, perdendo tempo em querer achar algo contra o outro. Perdemos tempo em cuidar da vida do outro e não cuidar da própria vida. E não cuidar de si. Por isso, então, a palavra, ela nos dá esse chacoalhão, para que de fato possamos ser curados. E aí, Jesus disse ao homem da mão seca: estende a mão. E a mão ficou curada. E aí, olha a atitude dos fariseus. Ali eles poderiam muito bem ter sentido vergonha pelas atitudes, pelas falas deles, de pensar: poxa, eu preciso aprender, eu preciso de fato acolher tudo que Jesus falou e fez para a minha mudança. Só que para eles, está nem aí. O que eles fizeram? Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Aquilo que tem o coração fechado, você pode falar o dia inteiro na cabeça. Você pode dar testemunho, mostrar isso, mostrar tal pregação, tal testemunho. Se a pessoa está com o coração fechado, faz o quê? E isso nos faz pensar quantas vezes a gente está na Santa Missa, a gente vem celebrar a Santa Missa juntos, escutamos a palavra, comungamos a palavra, comungamos a Eucaristia, e chega lá fora, não adiantou nada. Não mudamos. Continuamos cabeça dura, continuamos agindo contra o próximo, saímos da missa falando mal dos outros. Então, meus queridos, que o Senhor cure o nosso coração, cure dessa dureza, para que o coração verdadeiramente saiba amar e que o cumprimento da lei possa de fato nos levar à graça da santidade. Que o Senhor então nos abençoe, nos conduza neste caminho com a graça dos céus, a glória da vida eterna, vivendo principalmente esse acolher e não apontar aquilo que deseja ser de Cristo e com Ele poder participar de toda a sua obra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.